Campina Grande, terça-feira, 14 de janeiro. Hoje celebra-se o Dia do Empresário de Contabilidade e também o Dia do Enfermo. E nós, nessa oportunidade, queremos levantar um clamor intercessório em favor de todos quantos estão enfermos. Há muita gente que a estas horas está hospitalizada, alguns estão passando por uma cirurgia, outros estão em estado terminal. Enfim, nós precisamos de orar por todos quantos estão enfermos. A palavra de Deus nos diz que Jesus, lá na cruz do Calvário, não levou apenas os nossos pecados, mas inclusive todas as nossas enfermidades. E a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Por isso, eu convido você agora a que juntos intercedamos por todos quantos estão enfermos ou hospitalizados. Pai, eu quero nesse momento levantar um clamor intercessório em favor de todos quantos estão padecendo no leito da enfermidade. Que tu afofes a cama daqueles que estão doentes, que estão hospitalizados, que estão cirurgiados ou que vão se submeter a uma intervenção cirúrgica. Que tu estendas as tuas mãos para abençoar as mãos dos médicos, para que todos quantos estão enfermos sejam sarados. Essa é a oração a qual nós te fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Logo mais estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre o tema Fonte das Águas Vivas. Jesus é essa fonte. E ouviremos ainda o reverendo Antônio Júnior trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Jesus estava em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, quando ele, no último dia da festa, levantou-se diante da multidão e disse: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está fazendo aqui um convite e também uma promessa. Ele está convidando você a ter um encontro com Ele. Ele é a fonte das águas vivas. Ele é aquele que tem vida abundante, vida eterna para oferecer a você. Mas não basta você olhar a água, conhecer as qualidades da água. Você precisa beber essa água. Não basta você ouvir falar de Jesus ou conhecer acerca de Jesus. Você precisa ter uma experiência com Jesus. Você precisa beber desta água, porque só Jesus pode saciar a sua sede. Você precisa ter um encontro pessoal com o Filho de Deus. Mas também Ele faz uma promessa a você. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é crer em Jesus como diz a igreja, ou a tradição, ou este ou aquele pensador cristão, mas crer em Jesus como diz a Escritura, a palavra de Deus. Então você terá uma vida nova, plena, maiúscula, abundante, eterna. É como se uma fonte de água viva começasse a jorrar do seu interior. Não é uma cacimba de águas paradas e lodacentas, mas uma fonte que jorra para a vida eterna. Isso significa que quando você tem um encontro com Cristo, você tem uma vida abundante, uma vida feliz, a própria vida eterna. Como eu posso aplicar a esperança em tempos de adversidade? Confiando em Deus. É óbvio, mas é isso. Confiando em Deus. As dificuldades virão. O primeiro passo para viver essa esperança é confiar em Deus. E isso significa crer que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Aconteceu. Paciência.
Não é assim que a gente diz? Aconteceu. Vamos continuar confiando. E essa frase, embora se tornou um clichê, mas essa é uma frase extremamente poderosa. Deus está no controle de tudo. Isso é poderoso, irmãos. E isso deve confortar os nossos corações. E isso deve nos dar força. Deus está no controle de absolutamente tudo. Provérbios 3, vamos abrir. Provérbios 3. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não duvide. Não retire o foco. Reconhece em todos os teus caminhos. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Em todas as partes da sua vida. Em absolutamente tudo. Reconhece Deus no controle. E confiar de todo o coração é não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Confiar em Deus de todo o coração é não nos apoiar nas filosofias vãs. E isso nos ensina a buscar a orientação de Deus, especialmente quando as coisas parecem fora de controle. E aí é que vem, irmãos, a parte prática. A parte prática. Em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Em momentos difíceis, a oração, a leitura da palavra, elas são fundamentais. Fundamentais. Eu vou contar uma particularidade da cantata de Natal. Da cantada. Quem viu os 3 ensaios, como eu vi, eu dizia, vai dar certo não. Vai dar certo nada. No último eu nem fiquei, porque eu estava com um compromisso com os pastores. Esse compromisso foi antes de ter marcado esse último ensaio, mas não podia deixar de ter um ensaio, porque o negócio... Aí fiquei até 8 horas, tinha marcado de 7, o pessoal chegou 7h30, começou 10 para 8. Eu digo, Antônio, segura aí que eu vou ter que ir ali. Quando foi lá para meia-noite, eu disse, Antônio, e aí? Disse, não, pastor, foi. Mas a cantata foi realizada. Amém, meus irmãos? E a cantata foi uma bênção, amém, meus irmãos? Aí eu entendo que quando em uma desses, foi no segundo, foi no primeiro, foi no primeiro que eu chamei todo mundo aqui em cima, os que ficaram por último na cantata, os coordenadores, eu chamei aqui em cima e disse, olha, vamos ler 5 capítulos da Bíblia por dia, orar especificamente pela cantata e fazer jejum. E aí eu entendo que quando no dia da cantata a coisa aconteceu, porque nós entendemos a importância da oração, nós entendemos a importância da leitura bíblica. Eu achei interessante foi que Carlita chegou e disse, pastor, faltam 3 capítulos para terminar, mas eu vou terminar, o prazo é hoje. Que coisa linda esse compromisso, né? Se jogar nessa confiança de que Deus ia fazer a partir do momento que nós o buscássemos, que nós orássemos, que nós tivéssemos momentos ali com Ele de leitura, Ele falando conosco. Amém, meus irmãos? E de fato fez toda a diferença. Então, aplicando para nós, orientando a nós, tenha como importante oração, leitura da palavra de Deus. O Salmo 119, vamos abrir.
Salmo 119, é um bem pequenininho que tem. Lá para o versículo 105, ou verso 105, diz o quê? A palavra de Deus nos ensina que ela é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. E quando nós estamos em momentos de dificuldades, a Bíblia ilumina a nossa jornada, e ela nos lembra que apesar da escuridão ao nosso redor, a luz de Deus sempre está presente. Sempre estará presente. Ou ela aqui escrita, para você ir lá e conferir, ou ela aqui, na sua mente. Amém, meus irmãos? O que é isso de maneira bem prática? Lembrar das escrituras. Estou no trânsito, levei uma fechada. Ah, infeliz, vou te derrubar agora. Aí você lembra, o fruto do Espírito é domínio próprio. E aí você não vai brigar. É essa a parte que a nossa mente está com a palavra. E é nesses momentos. Esse é um exemplo prático. E para tantas e tantas e tantas outras coisas das nossas vidas. Agora, uma coisa também que eu queria aplicar para nós, para a igreja. E chamar-nos como igreja a nossa responsabilidade. É que além de orarmos, de meditarmos na sua palavra, a gente precisa buscar apoio na igreja. E a igreja, ela precisa estar preparada para apoiar. A vida do crente, ela não pode ser vivida isoladamente. Tem um pastor que você tem que assistir ele com muito cuidado. Rapaz, esqueci o nome dele. É um todo tatuado, barbudo e careca. Anderson. Ele diz algumas coisas, rapaz, é bíblico. Mas tem algumas coisas que ele é bem exagerado. Inclusive ele tem tatuagem até na careca dele. Mas ele disse uma coisa que me chamou a atenção nessa questão de viver em comunidade, de viver em igreja. Porque assim, as queixas, quando a gente sai da igreja, qual é a queixa? Ah, naquela igreja não tem amor. Aí ele faz uma brincadeira, ele disse, aí tu encontrasse amor aonde? Fora da igreja. Ele estava trazendo a realidade de que mesmo na igreja, que somos nós que fazemos, com dificuldade que nós temos de compreender um ao outro, a cabeça de um e a cabeça do outro, mas é aqui que nós encontramos a expressão do amor de Deus, amém? Ih, rapaz, você como igreja é a expressão do amor de Deus, se consertando, revendo seus conceitos, revendo seu temperamento, revendo o que você disse no passado, revendo o seu ministério, revendo o seu relacionamento matrimonial, revendo o seu relacionamento pai e filho, revendo os seus relacionamentos com liderança, revendo o seu relacionamento com o irmão que lhe feriu. Isso é a expressão do amor de Deus na igreja. Não existe viver o cristianismo sem comunidade. E é na comunidade que nós encontramos apoio. É sim na igreja que nós encontramos o apoio eficaz e a expressão do amor de Deus. E aí o desafio para nós é: onde é que nós vamos encontrar amor? Lá fora no mundo? Eu estou falando dos desigrejados, dos desviados. Eu não estou falando de alguém que mudou de comunidade. Até porque, de fato, também é uma frase bem clichê, não é? Quando nós mudamos de comunidade, nós levamos os problemas da comunidade anterior para outra comunidade. Por quê? Porque você foi para lá. Não tem essa anedotazinha que se faz, mas é uma realidade. Aonde nós formos, nós vamos encontrar dificuldade, porque nós fazemos parte desse corpo.
Mas foi assim que Deus estabeleceu e decretou na eternidade. Essa beleza da igreja, de pessoas ecléticas, de cabeças diferentes, conviverem em comunidade para um só propósito, o progresso do Evangelho. E como diz o Perspectivas, para que todos os povos o adorem. Aleluia. Então, quando nós estamos enfrentando dificuldade, é importante buscar apoio na igreja. A convivência com outros irmãos e irmãs em Cristo, ele nos encoraja a nos ajudar com a nossa esperança viva. Gálatas 6, versículo 2, vamos lá, vamos abrir. Quem achar, pode ler. 6:2, Gálatas. Quem achou e quer ler? É interessante porque toda vez que a gente faz a leitura das cartas, isso é uma, digamos assim, uma ferramenta hermenêutica de interpretação. Você, os teólogos dizem, né, da hermenêutica, é que quando você lê a carta, você tenta entender o que Paulo estava tentando dizer aos seus leitores. Então, quem recebeu essa carta foi as igrejas que estavam na região da Galácia, ok? Então, o que é que eles estavam enfrentando para Paulo dizer isso? Isso é uma, digamos, técnica hermenêutica de interpretação. Então, quando Paulo diz que cada um lá na igreja deve levar cargas uns dos outros, é porque Paulo estava falando de umas circunstâncias na igreja. Que circunstâncias eram essas? As perseguições, a tristeza, o momento de desistência. A carga daquele povo era muito pesada mesmo, porque eles poderiam morrer, eles poderiam ser deserdados, eles poderiam sofrer pedradas, eles não poderiam estudar, eles não poderiam trabalhar, eles não poderiam fazer nada, pelo simples fato de ser crente. Imagine a carga pesada emocional que esses irmãos tinham. E aí Paulo diz assim, ó, a igreja é a comunidade onde um leva a carga do outro. É como se Paulo dissesse assim, olha, vá para a igreja e lá você vai encontrar um ombro amigo. Vá para a igreja e você lá vai encontrar uma palavra encorajadora. Vá para a igreja e você vai encontrar um bálsamo. Aí isso transfere a responsabilidade para nós. Que aí a pergunta, o questionamento é, eu estou sendo esse bálsamo? Eu estou sendo esse ombro amigo? Eu estou sendo essa pessoa de confiança? Amém, meus irmãos? Amém? Porque às vezes nós estamos tão avaliativos do ponto de vista de quê? De que a gente só avalia os outros. Você deveria ser assim, você é para ser assim, você tem que andar assim, e você não olha para ser assim, rapaz, eu não sou isso que eu estou exigindo dele. Eu não tenho capacidade de ser o que esse está exigindo, do que eu estou exigindo dele. Rapaz, isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Amém? Então, concluindo, irmãos, para que a gente viva essa fé, essa esperança, que a gente tenha essa esperança como uma âncora também na nossa alma, de forma firme, de forma segura, a gente não deve mais olhar para as circunstâncias, a gente deve olhar para a fidelidade de Deus, porque Deus, Ele nunca nos abandona. Paulo diz uma palavra extremamente poderosa: aquele a qual o Senhor deu, ninguém arrebata da sua mão. Nada nos separa do amor de Deus, nada. Paulo vai dizendo algumas coisas lá, mas é como se ele dissesse assim, absolutamente nada que você possa pensar ou imaginar nos separa do amor de Deus, que está na expressão de Cristo, que está em Cristo Jesus. Ali é a expressão do amor de Deus. Então, em meio ao sofrimento,
ou em meio à alegria, que tenhamos paz, que tenhamos confiança, sabendo que Deus está conosco e que Ele tem um propósito para as nossas vidas. Amém? Eu já contei isso, mas eu vou contar de novo, para a edificação da igreja. Uma vez eu estava em Soledade, num culto festivo da ASEV de Soledade, que é o que são coisas que aconteceram no meu ministério que me deixa tranquilo, independentemente das circunstâncias que possam surgir diante do ministério ou do meu próprio ministério. Eu lembro que o pastor ele começou a profetizar. Aí eu fiquei meio escondido assim, para ele não olhar para mim e profetizar para mim. Mas ele olhou e disse: você vai pisar em terras internacionais. Tu estava nesse dia, né, irmão? Aí, beleza, fez essa profecia. Fomos a vida normal, lá em São Vicente do Siridó, pastoreando normal. Aí, meu sobrinho vai casar lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 2014, 13. Aí, Campo Grande fica a 400 quilômetros do Paraguai. Aí a gente foi para o casamento dele. As minhas economias e o crédito do cartão foi embora para chegar lá, né, naquela época. Mas a gente chegou. Aí, uma pessoa que eu fiquei hospedado na casa dele, que era um irmão da igreja, disse: Júnior, vamos ali no Paraguai? Eu disse: vamos. E a gente foi no Paraguai. Foi eu, Irama e Cecília. Caleb só chega em 14. Aí, quando a gente chegou no Paraguai, que lá é Pedro Juan Cabaleiro de um lado e Ponta Porã, no Brasil, do outro. É uma rua que divide. Aí, quando a gente pisou no Paraguai, aí eu disse: eita, brinquei, mas... Eu disse, se a profecia foi essa, a gente já foi cumprida, que eu pisei em terras estrangeiras. Tirei até uma foto de Cecília na placa do Paraguai. Mas depois, quando eu pisei no México, eu entendi que aquela profecia era baseada na obra de Deus, e não no momento de diversão, ou no momento de estar com a família. Quando eu pisei lá, foi que veio de volta toda a memória de que Deus tinha dito, de que eu ia pisar em terras internacionais, mas era na obra do Senhor, para fazer a obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Isso foi algo particular, mas que, se Ele disse que ia fazer, Ele faz, Ele fez. Amém? Talvez você tenha promessas, ministerialmente falando. Talvez Deus colocou no seu coração algo em que esteja lhe chamando. Mas independentemente das circunstâncias, Deus, Ele vai mover as circunstâncias para chegar a essa promessa. Nunca que eu ia pensar nisso: olha, eu vou fazer o seguinte, para Deus cumprir essa promessa que Ele me deu, eu vou pisar em terras internacionais, mas eu vou primeiro me candidatar a Bodó Congoa 3, quando eu ganhar, vai vir a pandemia, o pastor Bosco vai pedir a minha ajuda, eu vou ajudar, de repente vai abrir um espaço na sede para eu ser auxiliar, e aí a aliança vai vir com um projeto. Tinha isso como eu pensar isso, irmãos? Nunca que eu ia arquitetar um plano como esse. É surreal pensar isso. Mas foi assim que Deus fez, para que Ele cumprisse aquilo que Ele me disse. Quando eu falo isso, irmãos, é que eu lembro também de quando eu fui desafiado a continuar o meu ministério. Os irmãos lembram, eu já falei, já conversei com vocês várias vezes. Eu estava em Boqueirão, eu estava saindo do seminário, o pastor Jadiel disse: não quer ir implantar a igreja lá não? E aí eu fui entrevistado pela aliança, entrevistado pela junta de missões e tal. A igreja teve que fazer assembleia para enviar. Só que nessas circunstâncias todas eu não conversei com a esposa. Eu fui aceitando sem falar com ela, mas ela foi obediente. Ficamos 1 ano e 3 meses em Boqueirão, 7 famílias frequentando.
Teve um culto lá que era eu e as cadeiras e Deus falando no nosso coração. De repente, num domingo à noite, a gente vem de lá, moramos 3 meses lá, não aguentamos, voltamos para Campina. Aí eu vinha de lá, Irama chorando, e eu disse: hoje é a última noite, eu vou abrir mão do campo, e seja o que Deus quiser. Cheguei em casa, peguei o computador, escrevi uma carta, com 3 páginas, abrindo mão do campo. Nesse mesmo domingo à noite, em que eu escrevia, São Vicente do Seridó estava passando um momento muito difícil. A menina que estava à frente não aguentava mais as pressões. E uma irmã chamada Lourdinha se levantou e disse: e Júnior, vamos convidar ele? Eles não sabiam que eu estava abrindo mão do campo. Eles não sabiam o que estava acontecendo em Boqueirão. Na terça-feira, esse casal que era líder de lá chega na casa da minha sogra. Aí dessa vez eu fui mais esperto, botei Irama de lado. Não, fica aqui do lado aqui, né? Vamos nos reunir como casal. E aí eles contaram: olha, eu estou com dificuldade e não sei o que, é muita pressão. Ela ficava nervosa, se tremendo. Ela contou tudinho. E ela não sabia que eu tinha escrito a carta de renúncia do campo. Ela não sabia. E eu eufórico, ela falando e eu eufórico. Aí quando ela terminou, eu disse: pronto, agora deixa eu dizer, olha, eu escrevi uma carta, abri mão do campo, porque a gente não, eu não combinei com a esposa não se adequou lá ao campo. Eu sei do meu chamado. Eu disse mesmo assim: eu sei do meu chamado, eu tenho convicção do meu chamado, mas eu preciso que a minha esposa também tenha convicção. Aí Irama foi e disse assim: quinta-feira a gente dá a resposta. Tudo bem, então. Quando foi na quarta-feira, Irama acordou marchando. Ligue para lá e diga que a gente vai. Irmãos, você não tem noção, isso mexeu até com a denominação. Pastor Aurivan, na época, era o presidente da denominação. Ele veio para Campina para uma reunião na segunda igreja. Estavam lá os oficiais, tudinho, aquele rebuliço. Foi na época que o pastor Jadiel tinha caído, ele não estava mais pastoreando. Olha, estava assim a igreja. O pastor Ivan Maurinho olhou para mim e disse: espera aí, daqui para Boqueirão são 50 quilômetros, tu não quer ir para lá, aí tu quer ir para São Vicente a 70, como é isso? Aí eu fui irônico, mas verdadeiro, eu disse: não sei, só sei que é assim. Ele respondeu o quê? Eu disse: não sei, só sei que é assim. Foi interessante que o presbítero Leandro, na época, ele foi fazer a assembleia, e aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui na minha eleição pastoral da primeira vez. Pastor, hoje ele é pastor, né? Pastor Leandro, na época ele era presbítero, ele foi presidir a assembleia. Aí ele fez assim: Jefferson, Júnior foi indicado para ir para São Vicente, assumir lá o pastorado de São Vicente. Vamos fazer a votação por escrutínio secreto. Aí levantou o irmão e disse: não, para Júnior ir para São Vicente não precisa de escrutínio secreto não, é por aclamação. E a igreja inteira aclamou. Então, as circunstâncias, veja a minha circunstância difícil. Talvez o pastor Bosco duvidasse tudo. Se o problema estivesse na mão do pastor Bosco, como é que eu vou mandar um menino que abre mão de um campo para ir para outro? Não é difícil, né? A decisão? É ou não é, irmãos? Eu não mandava. Eu não mandava. Mas a igreja clamou. E quando a igreja clamou por isso, a gente teve todo o apoio de ficar ali 7 anos e entregar uma igreja abençoada, entregar uma igreja com um pastor morando lá, entregar uma igreja que hoje já quase dobrou, não só em estrutura física, mas também em pessoas. Mas o que eu quero dizer aqui, finalizar com esse meu testemunho, irmãos, é de que, independentemente do que aconteça, se você tem ministério, se você tem chamado, continue na fé, continue confiando, e a sua esperança, como a gente aprendeu aqui, está com o Senhor. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. O que você pode fazer hoje para fortalecer a sua esperança em Deus, mesmo em tempos de dificuldades? Eu desafiei aqui os irmãos da cantata a fazer
um disciplinamento de leitura bíblica. Talvez você esteja precisando fazer esse disciplinamento. Talvez você esteja precisando ler diariamente um texto das Sagradas Escrituras, fazer as suas anotações. Talvez você precise acrescentar mais um momento de oração durante o dia. Talvez você precise se comprometer mais. Por exemplo, vai começar uma nova série na quinta-feira, de exposição. Talvez você fazer um compromisso com Deus. Senhor, eu quero ouvir todos os sermões das quintas-feiras na minha igreja. Talvez você precise fazer um desafio na sua vida e dizer assim: vai recomeçar os estudos da escola bíblica dominical, e quando começar, eu quero vir todos os domingos. Eu tenho certeza que nesses desafios que você vai fazer, você não vai perder o seu tempo, mas você vai fortalecer a sua fé, ter certeza, e cada vez mais vai firmar a sua fé em Deus. Porque é a fé que faz a gente vencer nesses tempos de desafios. Eu quero agradecer a todos quantos estiveram conosco. Esperamos que Deus derrame luz nas decisões que você venha tomar durante este dia, abençoando a você, a sua família e ao seu coração. E até amanhã, se Deus quiser.